Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 02 de julho de 2026. Deus não abençoa nenhum conflito. Papa Leão XIV condena a guerra e critica a blasfêmia da guerra no Irã. Parte 2. Em uma série de mensagens publicadas na rede social X, nesta sexta-feira, 10, o Papa Leão XIV fez críticas diretas a conflitos armados como o que acontece atualmente no Irã e denunciou a violência em regiões do Oriente Médio. Deus não abençoa nenhum conflito, escreveu o pontífice. Na sequência, afirmou que quem é discípulo de Cristo, príncipe da paz, nunca se coloca ao lado daqueles que ontem empunhavam a espada e hoje lançam bombas. O Papa também defendeu que nenhuma causa pode justificar o sangue inocente derramado. O Papa também declarou que não serão as ações militares a criar espaços de liberdade ou tempos de paz, defendendo que a solução passa apenas pela promoção paciente da convivência e do diálogo entre os povos. Ao comentar a situação em áreas consideradas sagradas no Oriente Cristão, ele classificou a violência como absurda e desumana. Segundo o líder religioso, esses locais têm sido profanados pela blasfêmia da guerra e pela brutalidade dos negócios, sem respeito à vida humana. O Oriente Médio, especialmente Israel, Palestina e Jordânia, reúne importantes lugares sagrados para os cristãos, com destaque para a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, local da crucificação e sepultamento de Jesus, a Basílica da Natividade em Belém, onde Jesus teria nascido, o Rio Jordão, onde teria sido batizado, e Nazaré, onde teria acontecido a anunciação do anjo a Maria. Nenhum interesse pode valer mais do que a vida dos mais frágeis, das crianças, das famílias, escreveu. Desigualdade social no mundo. O pontífice também abordou a desigualdade social global. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo vivem em extrema pobreza. No entanto, há riquezas desproporcionais que permanecem nas mãos de poucos, afirmou. Para ele, o cenário é injusto e exige ação. Na base das desigualdades não há falta de recursos, mas a necessidade de enfrentar problemas solucionáveis relacionados à sua distribuição mais equitativa, a ser realizada com senso moral e honestidade, concluiu. No livro Filosofia Espírita psicografado por João Nunes Maia, o Espírito Miramês esclarece sobre a questão 744 do Livro dos Espíritos sobre o objetivo da guerra. Desde quando não pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso, porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Os homens deixam passar despercebidos os caminhos do amor, de maneira que passam a surgir os roteiros da dor que, pelo sofrimento, os faz entender a mensagem de regeneração espiritual. Como podemos notar, o flagelo da escravidão é um dos movimentos que liberta a alma, fazendo-a esquecer o orgulho e o egoísmo. Rolam existências e mais existências como servidores comuns de senhores perversos, para que nasça no coração a humildade e a obediência. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. As guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. O espírito não deve dormir no que se refere à reforma interna, para não cair nas armadilhas das trevas. Vamos anotar o que disse Lucas, no capítulo 20, versículo 46, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Devemos orar sempre, e não dormirmos no esquecimento, porque as tentações estão soltas, procurando sintonia espiritual para se apoderarem das almas, mas Jesus veio nos ensinar como nos defendermos de todas as investidas das trevas e nos capacitarmos para os caminhos da luz. Com determinadas leis, desapareceu a escravidão, no entanto, ela continua a existir pelos pensamentos e provações.
Somente a lei do amor é capaz de libertar as criaturas. Continua no mundo a escravidão de todos os povos da terra. Quando não são escravos dos próprios homens, o são dos bens materiais, do ouro, que os torna dependentes da realidade. Já dissemos, mas tornamos a dizer, que as guerras sagradas são aquelas que travamos no nosso interior, elas são motivo de libertação espiritual das criaturas, porque não dependemos de destruir o nosso próximo para sermos vitoriosos. Somente alcançamos a vitória quando vencemos a nós mesmos. Quem ainda faz guerras exteriormente, permanece sob o jugo da ignorância. As nações que se encontram esfaceladas em guerras exteriores, não se lembram de Deus, nem reconhecem Jesus como guia da humanidade. Muitas delas se entregam ao culto exterior das formas ilusórias e, por vezes, são capazes de dar a vida física em troca de simples forma material, como sendo heróis das ilusões passageiras. O que se deve matar é o orgulho e o egoísmo, monstros que dominam os corações dos povos e arruinam os sentimentos de todas as gerações. Entreguemo-nos um pouco à oração, pedindo a Deus para nossa transformação espiritual. Os tempos estão chegados, a espiritualidade toca os sinos de alerta para que todos acordem das ilusões. A doutrina dos espíritos é um porta-voz da espiritualidade superior, convidando os homens para a salvação, pelos seus próprios recursos. Que Deus nos abençoe a todos, para conhecermos mais depressa a verdade, porque somente ela tem o poder de libertar as criaturas. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.